Oi, gente, estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Papo Máximo, que hoje está imperdível, conteúdo relevante para a nossa seleta audiência. Estamos aí nas redes sociais, estamos pela TV e também pela Rádio 98 FM de Nova Serrana. A nossa entrevistada, a Liriane, que é psicóloga. Seja muito bem-vinda aqui à nossa audiência. Bom dia, minha amiga. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente. Um prazer enorme, viu, Ângelo, estar aqui. Obrigada pelo convite, né? Bom, vou me apresentar. Sim, fica à a vontade. Liriane, como você mesmo já falou. Para os familiares, amigos e conhecidos, Lili. Eu sou psicóloga clínica. Tenho formação em terapia cognitivo-comportamental. Abordagem dentro da psicologia. Tenho formação em psicoterapias para depressão. Sou graduada pela Faculdade Pitágoras de Divinópolis. Também tenho formação em terapia cognitivo-comportamental para depressão. E trabalho com atendimento clínico atualmente, né, no online. Hoje eu tenho trabalhado no online e tenho feito alguns atendimentos empresariais também. Tenho empresas que eu atendo em Pará de Minas. Faço trabalho clínico dentro das empresas também, na área de saúde mental. O acesso à internet, né, facilitou muito. A gente vem de um período pandêmico, né, onde possibilitou que a gente trabalhasse mais no online. Então, tem muitas pessoas que têm optado pelo online, né? Já está ali no conforto de casa, às vezes chega cansado do trabalho, ao invés de ter que deslocar, né, para um outro local ali para poder fazer o atendimento, acaba preferindo fazer ali no conforto de casa mesmo, né? Tem um ditado que o pessoal fala ali, um memezinho, né? Que aí se precisar chorar, já chora em casa, já tá deitado na cama, já tá no conforto do quarto, do lar, né? Então, o online, ele tem possibilitado mais os atendimentos pra gente na área da psicologia também. Com essa nossa correria, né, do dia a dia, Exatamente. escassez de tempo, eu acho que é o mais viável, não é isso? Isso. É o que o pessoal tem procurado bastante. Houve resistência em relação a esse atendimento online? Sim, tem muitas pessoas que ainda apresentam uma resistência, né, com o atendimento online. Acreditam que talvez aquela troca que a gente tem no presencial, né, com o profissional, isso, o olho no olho, né, ainda tem dificuldade de acontecer, mas hoje também tem uma porcentagem muito boa de pessoas que já se adaptaram, né, perceberam ali que tem, sim, uma troca, mesmo que seja por tela, a gente consegue ter uma troca, né, a gente tem um acolhimento ali também dentro do online. E como você vê o resultado desse trabalho? Olha, eu acredito muito, assim, que, pelo menos, né, comigo, tem funcionado bastante. Eu vejo uma adaptação muito boa nos meus pacientes. Vou dizer em relação aos meus pacientes, por exemplo. Tem uma adaptação muito boa. Acho que depende muito também do profissional que está trabalhando ali, sabe, Ângelo? Do acolhimento que a gente faz, do acolhimento que a gente tem. A gente necessita muito disso, principalmente no online, né? Acho que a importância do trabalho da psicologia dentro do online, a gente precisa frisar muito essa questão do acolhimento, sabe? Então, ao meu ver, para mim, tem funcionado muito e eu gosto demais. É uma área, assim, que eu sou suspeita para falar, né? E a questão do imediatismo ocorre também na psicologia? Muito. As pessoas geralmente chegam, né? Já chegam trazendo, doutora, eu tô sentindo isso, isso e isso, né? Quanto tempo que leva para poder melhorar? E aí a gente vai explicar, né? Tem um termo que a gente usa dentro da psicologia que a gente fala que é psicoeducação. Que a gente educa o nosso paciente sobre tempo de sessão, sobre o tempo ali, de acordo com a demanda que ele está trazendo, né? Geralmente, demandas de ansiedade, que o pessoal está bem alta aí, a demanda da própria depressão mesmo. Então, vai depender muito, né? O contexto, a avaliação que a gente faz, de acordo ali com a demanda que o paciente está trazendo. E aí, a gente educa sobre o tempo, como funciona, os prazos, o que acontece. Tem uma coisa que eu gosto muito de frisar, principalmente com os meus pacientes, que todo o tratamento depende do empenho do profissional, mas depende muito mais do empenho do próprio paciente. Então, se você quer melhorar, né? Se você quer buscar ali uma melhora do seu quadro clínico, se empenhe.
sabe? Eu sempre falo isso muito. Então, se você se empenha no seu tratamento, se você faz as atividades que o seu psicólogo ali passa para você fazer, isso é um fator muito importante. Porque quando você sai da sessão, né, o seu dia a dia, o que você vai fazer ao longo da semana é uma extensão daquilo que você trabalhou dentro da sessão com o seu psicólogo. Então, é importante que você faça isso para não acontecer a questão do imediatismo. E, infelizmente, somos indisciplinados, né, com essas questões. Temos essas questões, né, de uma indisciplina ali. Mas acho que tudo conversado, né, bem alinhado com o seu psicólogo, com o seu paciente, tende a fluir muito bem. Você citou algumas demandas. Quais são as mais frequentes? As mais frequentes que aparecem, né, acredito que são as demandas que o pessoal está mais em alta, né, a ansiedade, a depressão, se apresentam muitas demandas também no sentido do TDAH, porque a gente está com um estímulo aí muito frequente de telas, né, que também é um fator de risco, mas a que eu mais presencio, assim, dentro é a ansiedade e a depressão. E aí, dentro da ansiedade e da depressão, né, a gente tem o que a gente chama de comorbidades. Que aí pode entrar um TDAH, pode entrar as doenças ali biológicas, né, que influenciam ali na questão da ansiedade e da própria depressão mesmo. E hoje estaremos abordando sobre a depressão. Sobre a já depressão. Que você citou muito em alta, né? Muito em alta. Infelizmente, né? E eu acredito muito, assim, que a nossa conversa que tende a contribuir muito, né? Até para que a gente consiga também passar essa informação para as pessoas, para elas entenderem, né? Como funciona, o que eu posso fazer, seja comigo, seja com o familiar, como que eu posso ajudar, como que eu posso intervir, né? E até mesmo para a gente entender o que é uma depressão, né? Qual que é o contexto dela, enfim. Acho que é um tema muito relevante para a gente poder conversar sobre, né? E talvez até em outros também, né? Porque é um assunto muito extenso. Tá certo. O que é a depressão e como ela se diferencia da tristeza comum do dia a dia? Boa. Então, a depressão, ela é um transtorno, né, mental. Depressão é uma doença. O que diferencia ela da tristeza como a gente estava conversando agora há pouco, né? A tristeza, ela é uma emoção comum, assim como a alegria, como a ansiedade, a própria ansiedade, né? Talvez em um próximo a gente até converse sobre isso, porque a ansiedade também é uma emoção comum, nossa, do dia a dia, assim como o medo, a raiva, a alegria. Então, dentro do quadro depressivo, é importante a gente aprender a diferenciar o que é uma tristeza comum ali e o que é um humor deprimido. O humor deprimido é um dos sintomas primordiais para a gente conseguir identificar um quadro depressivo. E a tristeza, né, ela pode aparecer em várias situações. Então, se você talvez perdeu um emprego, terminou um relacionamento, tem alguma questão familiar, descobriu um adoecimento, a gente tende a ficar triste, porque a tristeza, a função dela é fazer com que a gente reflita sobre aquilo que está acontecendo. E a depressão, ela é um quadro clínico, ela é um transtorno, ela é uma doença. Então, é importante a gente saber diferenciar. Então quer dizer que quando eu tô triste, eu tô deprimido? É uma pergunta muito frequente. Não quer dizer que aquela tristeza em mim quer dizer que eu tô com depressão, né? Ou às vezes a gente vê algum parente, algum familiar, nossa, tá muito triste, né? Será que tá com depressão? Cabe uma avaliação. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas talvez pode ser alguma outra questão que tenha acontecido com ele do dia a dia mesmo, né? Como essas que eu citei. Perda de ente querido também, né? A questão do luto. Também tem toda uma avaliação que a gente faz. Se aquela tristeza, né, decorrente de um luto, por exemplo, a gente tende a ficar triste, é inevitável. Né? Então, até quando é uma tristeza de um luto e até quando, né, começa ali um quadro mais depressivo. Então, isso tudo cabe uma avaliação. No luto, por exemplo, a gente tem aquele luto, aquela tristeza aceitável que gera aí em torno de 2, 6 meses a 1 ano. Né, de acordo com o manual de diagnóstico que a gente tem hoje,
De acordo com ele, entre 2 meses, 6 meses a 1 ano, é aquele luto aceitável, aquela tristeza aceitável quando a gente perde uma pessoa, um ente querido. A partir disso, se isso se prolonga muito, né, aí a gente já cabe uma avaliação que pode ser um quadro depressivo. Para nós leigos, a questão do humor, né? A gente acha que esse é o fator principal. Esse é o fator Mas vai principal. além, não é isso, Isso, Adriana? vai além. Vai além. Geralmente, né, como eu mencionei, os pacientes chegam com uma queixa de tristeza persistente. Olha, eu tô triste, né, eu não tenho mais vontade de fazer as coisas. E aí tem um fator, Ângelo, que é muito importante, que tem acontecido muito. A gente, na nossa rotina tão corrida, tão puxada, às vezes a gente acaba deixando aqueles exames periódicos, né? Fazer um exame de sangue, avaliar ali uma contagem de vitaminas. A gente acaba deixando passar. A gente está no embalo de rotina muito puxado, né? Então, quando geralmente o paciente ele chega no consultório para a gente poder fazer essa avaliação, particularmente, eu sempre costumo pedir. Olha, tem feito exames, né? Como que tá? Fez exame frequente? Porque também, né, a gente tem aí, hoje já comprovado pela ciência, que baixas de vitamina causam também, né? Tem a propensão de causar ali um humor mais deprimido, um rebaixamento de humor. Então, isso também é muito importante a gente avaliar. Mas a maioria das pessoas que chegam com a demanda de tô muito triste, né, já acreditam que seja ali um quadro depressivo. E muitos familiares também. Geralmente, o familiar também entra em contato com a gente e fala, olha, eu tenho um irmão, um filho que tá assim, 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 né? Eu queria começar o processo de terapia dele, ele não consegue levantar, tá muito triste. E aí cabe também a gente avaliar ali o contexto do paciente, como que, né, ele está levando ali a rotina dele para a gente entender. Você citou a questão da avaliação, mas para muitos, vai passar, isso é uma fase, né? Isso, para muitos. Mas aí o problema persiste, né? Isso. E aí, dentro da depressão, a depressão a gente pode considerar ela como um espectro. Então, dentro dela, a gente tem subtipos de depressão. Então, a gente tem o transtorno depressivo maior, porque quando a gente fala em depressão, né, a gente está falando sobre o que a gente chama do transtorno depressivo maior, ou distimia, né, para quem conhece, que é aquela tristeza tão persistente que o paciente ali, ou familiar, não consegue levantar da cama, não consegue fazer ali aquela higiene pessoal, escovar os dentes, tomar um banho. Então, é essa distimia, né? Geralmente pode ser leve, moderado ou grave, a depender também ali da avaliação. Então, dentro do transtorno depressivo, a gente tem os subtipos, os subgrupos. E aí, a gente consegue avaliar se ele é intermitente, se ele vem ali em alguns momentos e ele vai embora, se ele é recorrente, se ele está o tempo todo, só que tem ali o grau, né? Se é leve, se é mediano, se é grave. Então, dentro do transtorno, a gente avalia também os subtipos que existem ali para conseguir fechar um diagnóstico de um paciente. Nos últimos tempos, temos percebido as pessoas mais isoladas, diria, nos quartos. Isso também seria uma manifestação? Sim, seria uma manifestação. Inclusive os jovens, né? A gente tem aí os jovens que a gente cabe um alerta, né? Para a gente poder avaliar como que tá, tentar conversar, né? Eu vejo muito, alguns pais apresentam algumas queixas em relação a isso. Eu tento conversar com meu filho não sai do quarto, né? Então, tenta acolher, conversar, trocar uma ideia, né? Entender ali o mundo, o universo daquele jovem, para saber o que é que está acontecendo. Se existe ali mesmo uma manifestação de um humor deprimido, e aí, nesses casos, se houver, buscar ajuda, né, tanto psicológica quanto psiquiátrica, para que as intervenções comecem o mais breve possível. Então, quanto mais breve a gente conseguir fazer um diagnóstico, fechar um diagnóstico de depressão, maior é a probabilidade da remissão do sintoma. Hoje, com bem menos resistência aos tratamentos, né, psicológicos. Sim. Como falamos no início, né? Isso, a gente ainda tem, assim, algumas pessoas que ainda têm um pouquinho de resistência, né? Não, terapia é pra gente doido, psiquiatra é pra gente doido. Mas hoje a gente tem bem menos, assim. A psicologia, ela tem avançado muito em pesquisa, em desenvolvimento. A psiquiatria também, né? Então, isso acaba ampliando o leque aí de conhecimento mesmo. E hoje a gente tem o celular, né?
a internet aí, que é um acesso muito rápido à informação. Então, por isso que em dados momentos a gente consegue uma contribuição muito boa, ou seja, as pessoas estão mais abertas a gente falar sobre tratamento, sobre transtorno mental, e, ao mesmo tempo, a gente tem aquelas pessoas que a qualquer sinal vai lá no Google, pesquisa e já puxa ali uma coisa muito ruim, né? Que acaba gerando uma ansiedade, acaba gerando uma procura ali um pouco aflita, né? Meu Deus, eu pesquisei, será que eu tenho isso mesmo? Será que eu tô doente? Então, a gente tem os pontos positivos e os pontos negativos disso. Tá certo. Minha amiga, obrigado pela participação. A Leriane, né, que hoje reside na simpática cidade de São Gonçalo. Terra do Doce. Terra do Doce? Terra do Doce. Mas o polo calçadista tem crescido também, né, em São Gonçalo? Sim, muito, muito. Temos várias fábricas lá. Hoje em dia temos a Randall, né, que é uma empresa bem, bem grande. E temos algumas outras também bem conhecidas, Doce Maçã, assim, que eu tenho conhecimento ali. Tem crescido bastante o polo calçadista lá também. Tá certo. Um abraço. A audiência da TV Candidez é grande, né? Muito bem aceita aí pela população acolhedora de São Gonçalo do Pará. Para essas questões aqui citadas, né? Depressão, ansiedade, existe cura para tais problemas? Sim, a gente chama hoje de remissão de sintoma. Como eu falei, quanto mais cedo a gente buscar, mais cedo a gente ir atrás de um recurso, né? Seja, como eu falei, da terapia, do psicólogo, do psiquiatra, mais fácil será a remissão do sintoma. O que seria essa remissão do sintoma, né? Quando o paciente, às vezes, chega, ele já chega com sintomas bem alarmantes ali. Então, quando a gente trabalha, faz todo aquele processo, né? A gente avalia. Como eu falei, é importante a gente reforçar que cabe avaliação e a gente entender qual que é o tipo de depressão, a gravidade. Há, sim, a possibilidade da remissão do sintoma. Tem pacientes que conseguem total. Então, conseguem retomar a rotina, a vida, o trabalho, né? Conseguem aproveitar a família, refaz praticamente toda a rotina. Que foi o que aconteceu comigo, né? Então, quando a gente descobre cedo, a gente consegue, sim, uma remissão parcial e total dos sintomas em vários casos. Em outros casos, mesmo que a gente não consiga, é viável que o paciente permaneça ali em tratamento, né? Então, tem muitos casos que o paciente consegue, sim, retomar a rotina, né? De acordo com aquilo que ele consegue, mas permanece em tratamento por um período maior. Amiga, como funciona o diagnóstico psicológico da depressão e quando é indicado buscar ajuda, recorrer a um profissional? Nesses casos, né, como identificar, né? Isso. A pergunta. Como eu falei, a partir dos sintomas que a gente observa, então, humor deprimido, irritabilidade, perda de vontade de fazer coisas recorrentes. E aí, nesses casos, se você tem algum familiar em casa, né, algum parente, ou você mesmo está percebendo esse cansaço, aquela fadiga, essa perda de vontade, né, de fazer as coisas rotineiras mesmo, o ideal é que você busque a ajuda de um profissional. Seja na área da psicologia, seja na área da psiquiatria, né? Temos ótimos psiquiatras também que estão abertos e dispostos a te ajudar, a tratar. Então, sempre observar esses sintomas, para que você busque a ajuda o mais breve possível. Existe uma aliança entre esses profissionais? Sim. Citados de psicólogo, psiquiatra? Sim, em muitos casos, né, aquelas intervenções ali multidisciplinares, né, que a gente chama. Então, tem psicólogo, psiquiatra, às vezes tem um médico ali da família, né, que acompanha o paciente. A gente tem esses recursos muito pelo SUS também. Mas geralmente tem, sim. Eu, particularmente, sempre tento manter contato com o médico psiquiatra de todos os meus pacientes para que as intervenções, elas consigam ser alinhadas ali, né? Tanto da medicação, quanto do próprio tratamento psicológico. Então, é muito importante esse alinhamento entre profissional da psicologia e profissional da psiquiatria para conseguir auxiliar ali na melhor intervenção possível para o paciente. Temos aqui alguns questionamentos por parte dos seguidores, né? Muitas pessoas associam depressão à fraqueza emocional. Como combater esse estigma?
Muitos. Então, como a gente já tinha conversado, né? A tristeza, ela é uma emoção, assim, que é nossa. E aí a gente precisa avaliar, né? Óbvio que existem momentos ali em que a gente se pega, né? Nessas emoções, às vezes elas se tornam persistentes. Então, o que a gente pode fazer nesses momentos, né? É tentar se acolher em relação à tristeza, tentar se acolher, né, tentar buscar ali também a ajuda, mesmo que eu não esteja em nenhum quadro depressivo, ou que eu não tenha nenhum transtorno mental, nem nada disso, mas buscar um acolhimento, buscar um tratamento. Se você tem essa dificuldade, né, em fazer isso por você, existem profissionais que conseguem te auxiliar. Esse estigma, né? Que tristeza pode ser depressão, que depressão é frescura, que depressão é coisa, né? Já ouvi muito falar que depressão é coisa de gente à toa. Às vezes a pessoa é porque não buscou Deus. Gente preguiçosa. Gente preguiçosa, porque não buscou a questão religiosa, né? E muitas vezes a pessoa tem todo esse amparo. Tem um amparo religioso, tem um amparo social, tem um amparo da família. E mesmo assim ainda apresenta esse quadro. Então, é importante a gente saber acolher essas pessoas. Olhar com mais compaixão ali mesmo, auxiliar dentro daquilo que é da nossa limitação ali. A gente entender que a gente tem o nosso papel enquanto familiar, enquanto social daquela pessoa, não assumir essa responsabilidade pra gente, mas a gente conseguir auxiliar dentro daquilo que a gente consegue. Vem crescendo o número de pessoas com depressão, com ansiedade? Muito, Ângelo. Mesmo sendo uma área sendo bastante difundida, né? O espaço aqui para isso, internet, pesquisas. O que você me fala? Hoje em dia, né, a gente tem pesquisas que já levantaram que o Brasil é o 4º país com o maior índice de depressão no mundo, né? Ficando atrás aí dos Estados Unidos, né, que também tem um índice elevadíssimo. Então, sim, infelizmente, né, uma doença que cresce muito. A gente tem vários fatores, né? Fatores biológicos, fatores sociais que contribuem muito, principalmente no Brasil, o fator social, né? Que é a questão econômica, a própria questão de infraestrutura, isso é um dos fatores... Preocupações, cobranças, né? Isso é um dos fatores que, assim, colabora muito. Então, aquela rotina puxada que a gente tem de trabalho, a gente tem aquele pensamento, eu tenho que dar conta de tudo, eu preciso atender tudo que chega para mim, eu tenho que atender, eu tenho que trabalhar, eu tenho filho, eu tenho, né? A gente tem aquela rotina puxada. E isso acaba já trazendo ali alguns fatores que podem fazer o paciente experimentar alguns sintomas depressivos. Então, é o que eu falei, aquele cansaço persistente, aquele desânimo de tudo, né? Pode ser ali já alguns sintomas que a gente precisa ficar mais atento, que pode ser um fator ali de risco para depressão. Você acha que tem alguma relação? A pessoa pode buscar conforto em uma bebida alcoólica, por exemplo? Sim, de uma certa forma tem sim, né? A pessoa buscar ali o alívio, aquele alívio, né? Da dor, da tristeza. Então, a gente se esbarra muito na questão do alcoolismo, na questão das drogas, na questão, né, da automutilação. Então, isso também é um fator que precisa ser avaliado e anexado como um dos sintomas da depressão. Então, isso é muito recorrente, da pessoa aliviar ali, né, aquela dor, aquela tristeza no álcool. Eu já tive pacientes que chegaram para mim que naquele momento eles não estavam fazendo uso de nenhuma substância. Mas antes de descobrir o quadro depressivo, já faziam uso de álcool, né, cigarro e outras substâncias com muita frequência. Então, sim, também é um dos sintomas. Adorei contar com a sua participação. Tenho certeza de que os nossos seguidores, ouvintes, telespectadores adoraram a sua fala. Para encerrar esse podcast, que orientações você daria a familiares ou amigos de alguém com depressão? Vamos lá. Também uma queixa muito recorrente. Orientações, né? Observar, então, como eu mencionei, se você tem um familiar, né, se você tem alguém que apresenta todos esses sintomas que a gente falou aqui, principalmente a questão do humor deprimido,
que o humor deprimido é um fator primordial, né, para a gente poder avaliar. Então, observe esses sintomas, o humor deprimido, o cansaço, a irritabilidade, a fadiga. E aí, se possível, busque a ajuda de um profissional, como eu falei, seja da área da psicologia, seja da área da psiquiatria, para que consiga o mais rápido possível fazer intervenção. Seja apoio emocional para essa pessoa. Não é frescura, não é coisa de gente preguiçoso, né? Não é falta de Deus, pelo contrário, né? Tem muitos pacientes que se amparam muito nisso, mas é algo que parece ser muito maior, sabe? Daquilo que o paciente consegue fazer. Então, seja apoio emocional para essa pessoa, tenha paciência, porque muitas vezes o processo ele é demorado. A pessoa que começa a fazer o uso da medicação e da terapia, muitas vezes não vai acordar no outro dia, já voltando à rotina normal. É um processo, demora para fazer efeito. Mas não desanime, né? Persista, seja o apoio para esse familiar, ou não desista do seu tratamento, né? Tem pessoas que estão ali para te receber semanalmente, mensalmente, que desejam muito a sua melhora. Maravilha! Tivemos o prazer de contar no episódio do podcast a psicóloga, né? A Liriane Santos, psicóloga clínica, atendimento online e empresarial. Você possa voltar mais vezes e trazer, assim, conteúdos relevantes. Obrigado, minha amiga. Eu que agradeço, Anjo, pela oportunidade. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu espero retornar mais vezes. Hoje abordamos sobre depressão. Continue com a programação e continue nos prestigiando aí nas redes sociais, no rádio e na TV. Grande abraço e até o próximo encontro.